Boa noite, igreja. Eu sou o pastor Antônio. Oh, que maravilha! Esse coral vai fazer parte do meu CD. Vocês vão fazer o fundo musical. Amém? Glória a Deus. Muito boa noite, você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus esteja aí abençoando o seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus. Completar apenas alguns avisos. Estamos já na reta final, preparando o dia 24 de agosto, o grande aniversário da igreja, com a presença do quarteto da Memorial, com a presença do nosso coral, nosso grupo de louvor, e estará presente também já acertado o pastor Rogério Moreira, professor da nossa Faculdade Teológica Batista, e que é também o pastor da Igreja Geração Eleita, lá em Sobradinho, onde eu estive ontem à noite, de 7 até 10 horas, num seminário. Foi muito bom. Queridos, eu gostaria que já na segunda-feira fosse colocado no grupo da família o nome das pessoas que vão participar dia 24, porque a gente quer fazer um jantar. Ninguém falou ru-ru, não? Eu vou falar de novo. A gente quer fazer um jantar. Ah, maravilha, né, Deusa? Sem jantar não tem aniversário, né? E vamos fazer um bolo para a igreja. 28 anos. 28 anos. Glória a Deus. O Roberto, nosso vice-moderador, depois aumenta o salário dos homens, viu? Porque eles é que estão no ru-ru mais forte, tá bom? Aí você anota no Recursos Humanos, tá bom? Queridos, vai ser uma festa maravilhosa. Vamos comemorar o Dia dos Pais, o Dia do Jovem Batista, tudo num domingo só, tá? E nesse dia o culto vai começar às 18h30. 18h30 no domingo, dia 24, excepcionalmente, tá bom? Para que a gente possa dar tempo de organizar melhor as pessoas que estarão chegando. E eu gostaria que alguém pudesse me ajudar já na segunda-feira, colocando o nome das pessoas que vão participar do jantar, para a gente saber quantas pessoas, quantas mesas nós vamos alugar, e para que a gente deixe tudo organizado, amém? Domingo passado eu estive no Morro da Cruz, levando a palavra lá para aquela comunidade, muito animada. A igreja está crescendo em nome de Jesus. Essa semana eu fiz também visita hospitalar. A gente agora está praticamente sendo convidado toda semana para ir nos hospitais orar para as pessoas enfermas. Assistente social liga para o meu celular e pede para que eu dirija até aquele hospital, porque as pessoas estão pedindo a palavra de Deus. E isso é muito importante, querido, isso é muito importante. Então, visto isso, esse mês, as pessoas já estão retornando de férias. Hoje nós teremos a nossa ceia. Eu espero que domingo que vem, todos que estão viajando já possam estar retornando, para que a gente possa avançar na graça e no amor de Deus, amém? Durante esse mês, nós vamos trabalhar algo muito importante, que é o tempo da graça. E qual é o papel da igreja, de nós que fazemos parte dessa igreja, nesse tempo da graça? É um termo importantíssimo, porque o relógio de Deus já está esgotando as horas, e esse tempo já está sendo findado. Então a gente vai falar esse mês sobre esse aspecto da graça, a graça de Deus. Por isso, nessa noite, nesse mês de agosto, qual que é o papel da igreja na preservação
das vidas que frequentam as igrejas, de alertar as pessoas, se a sua vida não está dando certo, se tudo está errado, o tempo da graça está chegando, é preciso consertar. Esse é o papel da igreja. E nesse contexto, é preciso entender que apesar de ser muito combatida, de às vezes ser até colocada em segundo ou terceiro plano, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um lugar importantíssimo no tempo da graça. Ninguém vai alcançar esse tempo da graça sozinho, é impossível. Por isso que nós temos este dever, essa missão, de fazer da casa de oração do Senhor um local de acolhimento. Queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas, e como as pessoas estão deprimidas, desanimadas, e como as pessoas estão perdendo o foco e a perspectiva de vida. Essas pessoas estão perdidas, e o tempo da graça, a porta está fechando, e quando essa porta fechar, não haverá mais oportunidade de passar por ela. A gente escolheu um texto base, que eu gostaria que pudesse colocar na tela, Efésios capítulo 2, e nós vamos fazer uma reflexão a partir do versículo 8 e 9, você que não trouxe a sua Bíblia, eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar. Vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo quis dizer àquela igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor Deus, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que pudéssemos andar nelas. Pela graça somos salvos. Essa igreja de Éfeso foi considerada uma das igrejas mais importantes na peregrinação e no ministério do apóstolo Paulo. Na segunda viagem que o apóstolo Paulo fez, é que ele fundou essa igreja. E essa igreja se ramificou por toda a Turquia, por todo o Oriente Médio, como a igreja Apolo, esparramando o evangelho do Senhor Jesus de uma forma importantíssima. É tão importante a igreja de Éfeso, que para lá encerrou o seu ministério o apóstolo João. Nessa igreja passou Timóteo, passou Tito, essas pessoas que colaboravam com o apóstolo Paulo. E essa igreja é uma igreja que foi responsável para implantar, dentro do contexto da misericórdia de Deus, das missões, o evangelho em toda aquela região. E ela é tão importante que ela é citada no livro de Apocalipse, quando João recebe aquela revelação lá na ilha de Patmos. E esse mês nós vamos falar dessas igrejas no tempo da graça, porque todas elas trazem uma concepção de porta aberta, e que será fechada. Paulo cita a salvação pela graça. Não há nenhum outro meio de conseguir salvação a não ser pela graça do Senhor Deus. Pastor e igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Deus, pela graça dele. Paulo quer dizer que essa graça
E essa graça, ela tem alguns significados tão importantes na nossa vida cotidiana. Eu poderia enumerar aqui várias citações da graça. Por exemplo, tem pessoas que chamam Maria das Graças, não tem? Maria das Graças. A gente procura no mundo profano também, quando às vezes aquele irmão quer alegrar o pastor, ele conta uma piada e o pastor às vezes ri, mas a piada é sem graça. Graça. A gente caminha também no mundo profano, quando a gente tem dúvida para saber o nome da pessoa, como que a gente fala? Qual é a sua graça? Antigamente falava assim, hoje não fala mais não. As coisas estão desaparecendo, né? E outra coisa, principalmente os jovens, quando a gente convida eles para um lanche, a primeira coisa que eles falam, pastor, é de graça? Então essa palavra graça, ela é profana, não é, jovens? Se é de graça, 0,800, né? 0,800. Mas no contexto que o apóstolo Paulo traz para nós, e durante esse mês a gente vai falar tudo, a gente vai fazer uma comparação no Antigo Testamento, quando Deus concedeu a lei, mas a lei não era salvífica, ela não salvava, era uma normativa para que as pessoas, em especial o povo judeu, pudesse alinhar-se àquilo que Deus revelou para Moisés. Quando nós entramos na era de Jesus, é que começa exatamente lá em Belém, no nascimento daquela criança, o tempo da graça. Porque aí cessa toda a questão da lei, e há um contexto que agora Deus vai trabalhar não só a lei, mas Ele, conforme está revelado em João, Ele concede o seu Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí começa o tempo da graça. Lá em Belém, numa manjedoura, num lugar muito pobre. Belém naquela época era um lugar pobre. A maioria das pessoas que moravam em Belém, eles eram agricultores, eles cuidavam também de ovelhas, eram pastores. E exatamente quando nasce Jesus Cristo, começa o tempo da graça. A gente poderia deixar aqui uma questão, pastor, mas quando Jesus morre naquela cruz, encerrou o tempo da graça? Não, reforçou o tempo da graça, porque através da morte do Senhor Jesus, reforça que Ele ressuscita, e se Ele não tivesse ressuscitado, aí sim, o tempo da graça tinha terminado, mas não terminou. Quando a gente sai do Antigo Testamento para o Novo, há um período de 400 anos de silêncio. Não há nenhuma manifestação profética, não apareceu nenhum profeta, só momentos de guerra, confusão. E a partir do Novo Testamento é que começa a surgir a primeira profecia através de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. E a partir daquele momento nós começamos a entrar no tempo da graça. Estamos em 2025 anos vivendo o tempo da graça. Tempo da graça. E esse tempo foi a dádiva que Deus dá para nós, que Deus está nos oferecendo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, para que a gente possa pedir perdão. Senão Ele poderia acabar com esse tempo rapidinho. Ele tem poder, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do céu, o dono do infinito, o dono da gente. Nós estamos aqui de passagem. E Ele concede esse tempo para nós de reconciliação. E as pessoas estão abusando desse tempo. E são 3 questões que envolvem esse tempo. Deus está concedendo o tempo da graça, primeiramente,
para nós que estamos vivos. Mas aqueles que estão morrendo já perderam o tempo da graça. Por isso que é interessante a gente colocar numa situação que devemos estar exatamente preparados, porque não sabemos a hora. E o tempo da graça, ele vai se manifestar depois, quando a segunda vinda de Cristo Jesus, os corpos serão ressuscitados, e aí nós vamos ter selados aqueles que alcançaram o tempo da graça, que cumpriram o tempo da graça, e vamos ficar muito tristes, porque muitos não vão conseguir. Se continuar esse mundo desse jeito, há uma palavra de João do Evangelho, que o próprio Cristo Jesus, a partir dos capítulos 14, 15 e 16, em especial o capítulo 14, 15, a vinda do Espírito Santo, quando ele manifesta: na casa do meu Pai há muitas moradas, e essas moradas estão vazias, porque muitos que já se foram, não estão ocupando essas moradas, porque perderam o times, perderam o tempo, a porta fechou para eles. Mas nós que estamos aqui nessa noite, não sabemos se vamos ficar daqui 5, 10 minutos, a porta está aberta para nós, ainda está aberta, porque Deus está nos concedendo pela tua misericórdia, a sua bondade, que a gente se reconcilie com Ele, que a gente reconcilie com as pessoas, que a gente conserte a nossa vida, porque a porta ainda está aberta. E no relógio de Deus, esse tempo pode estar findando, porque a volta do Senhor Jesus é iminente. Eu vejo um sintoma da volta do Senhor Jesus, quando lá na primeira carta do apóstolo João, a primeira carta dele, já nos primeiros capítulos, ele cita uma coisa que está muito, muito presente e evidente hoje, quando ele fala: os anticristos já estão entre nós. Como está tendo anticristo, querido? Como que o mundo deu uma revirada? A quantidade de anticristo, pessoas que são anticristo. O que é o anticristo? Aquele que não é cristão, que não acredita em Cristo. Estão aproveitando essa oportunidade para fazer cumprir a promessa que o próprio evangelista colocou. Quando Paulo escreve também a sua carta a Tito, que foi quase um companheiro dele, como se fosse Timóteo, acompanhou Paulo muito tempo, ele esteve também em Éfeso. Gostaria que pudesse colocar na tela o capítulo 2, versículo 11 a 14, quando Paulo escreve a Tito. E esse texto é um texto importantíssimo. Esse texto está no capítulo 2, versículo 11 e 14 da carta de Tito. Ele mostrou que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas que para isso nós somos educados, nós somos evangelizados, nós somos instruídos para permanecer nessa graça, com transformação da nossa vida pecaminosa, transformação na bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Bendita. Então é pela volta do Senhor Jesus que nós vamos viver esse tempo da graça. Então o tempo da graça, queridos, ele começa agora a se fundar na presença do Senhor Jesus. O tempo da graça é manifestado através de Cristo, na preparação da sua volta. E da mesma forma que há uma preparação da volta de Cristo, nós devemos nos preparar de forma veemente, de forma rápida, premente,
Porque Paulo mostra que pela graça nós somos salvos, que é no tempo de Deus que nos está concedendo essa graça, mas é algo que está se perdendo no coração das pessoas, essa palavrinha mágica que chama-se fé. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. As pessoas estão perdendo a fé, já não creem mais nada. É pela fé que nós devemos viver, porque quando a gente alcança a plenitude da nossa fé, nós começamos a viver pela graça. Essa graça que Deus nos concede, de acordar todas as manhãs, como se estivesse batendo na nossa porta, dizendo: olha, eu estou te concedendo mais um dia de vida, e você não consertou ainda. Eu estou te concedendo mais uma oportunidade, e você não mudou, você continua sendo o mesmo. Então todo o ministério de Jesus foi para nos preparar, durante 3 anos e poucos meses, para esse tempo da graça. E há uma dúvida muito grande, porque a gente só sabe que essa porta vai fechar quando Ele vier. Mas a gente não sabe. A gente não sabe quando Ele vai vir. Por isso que nós temos que esperá-lo todos os dias. Vamos ver lá o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 36, se puder colocar na tela, por favor. No sermão profético, onde Jesus afirmou que o tempo do final da graça, está escrito que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo Jesus, senão o Pai. Porque é o Pai que está nos concedendo esse tempo. É o Pai, é o Deus Todo-Poderoso, que nós vamos começar a orar. Às vezes nós esquecemos de exaltá-lo, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, oh Deus meu Rei. Às vezes nós esquecemos de exaltá-lo. E nesse mesmo sermão profético, no versículo 30 do capítulo 24, começa a delinear o fechamento da porta da graça. Quando Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, e agora com poder e glória. Glórias a Deus. E aí a porta começa a fechar. E aí, queridos, já não dá mais tempo. É interessante que o apóstolo João, ele vai trazer para o livro de Apocalipse, logo do primeiro capítulo, segundo, 2, 3, quando ele descreve as 7 igrejas, todo esse sentido de porta. Quando Jesus fala para as suas igrejas: eu conheço a sua obra, eu sei o que você está fazendo, como Ele está dizendo aqui nessa noite: Beliesse, eu conheço a tua obra, mas tem coisas que precisam consertar. Irmãozinho, eu conheço você, eu sei, mesmo antes de você me pedir, eu já sei o que você vai falar. É isso que Deus está dando esse tempo. E há uma relação de intimidade, que é a união desse amor de Deus para conosco. Deus nos ama, Deus é amor. E a gente precisa compreender um pouco e dar mais oportunidade a esse tempo. O livro de Apocalipse, ele traz revelações que vai começar a dizer que Jesus é o noivo, e a noiva é a igreja. Há uma consideração muito forte no livro de Apocalipse com a igreja, a embaixada do Senhor Jesus aqui na terra. E as pessoas estão confundindo igreja com benefícios próprios e particulares, infelizmente. E as igrejas estão perdendo o foco.
A igreja tem um papel fundamental, porque aqui a gente acolhe vidas, a gente trata das pessoas. Eu sempre digo que a igreja é um hospital, todos nós somos doentes espiritualmente, todos nós carecemos da misericórdia de Deus, todos nós, inclusive o pastor, é o primeiro que merece da caridade e da misericórdia de Deus, porque a carga que ele carrega é muito pesada, é muito pesada. Pastor não pode errar, pastor tem que atender a todos, pastor tem que compreender a todos, e a carga é muito pesada, mas como o próprio apóstolo Paulo disse, é pesado, mas a missão tem que continuar, porque esse é o nosso papel, de revelar que o tempo está acabando. É como se fosse uma partida de futebol, só que no tempo de Deus da graça não tem prorrogação. No tempo da graça do Senhor Jesus, não há prorrogação. Quando o tempo acabar, acabou. E a misericórdia de Deus se fecha, as portas se fecham. A igreja é o corpo de Cristo, e ela que prepara o caminho nosso, que nos reforça, que nos alerta, que nos anima. Irmão tem que consolar irmão, irmão tem que abraçar irmão, nós somos uma família. Se a gente dispersar, a gente enfraquece. É aquela história dos gravetos. Se você coloca 1 ou 2 gravetos, é fácil de quebrar. Mas se coloca 5, 10, ele não quebra. É a união. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser tratada como um clube social, não, jamais. Aqui as vidas são alcançadas. Às vezes vão embora, mas aqui se alcança vidas. O importante é que foram alcançadas. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser respeitada, levada a sério, porque aqui é a embaixada de Deus aqui na terra. É aqui que se prepara para esse tempo da graça. É o nosso abastecimento da vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, porque o tempo da graça está se findando. Aqui a gente fortalece uns aos outros. Queridos, a igreja fortalece a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já está escrito lá no livro de Hebreus. Eu queria fazer uma comparação que a própria Bíblia traz, porque o tempo da graça, muitas pessoas chamam que é o tempo da porta. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. E aí a gente começa a compreender quem é essa porta, quem é essa graça. Quando a gente vê lá em João capítulo 10, se puder colocar na tela, versículos 7 e 9, o que Jesus disse? Disse de uma maneira muito forte: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Alguém entrar por mim será salvo. Então a porta é Jesus, e a graça é Jesus, porque se pela graça nós somos salvos, e essa porta está aberta, nós poderíamos dizer que por Jesus nós somos salvos, mediante a nossa fé nesse Cristo Jesus. E ele continua mais um pouquinho à frente, lá em Mateus, no capítulo 7, olha como que é um pouquinho complicado essa porta. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Nesse tempo da graça, Jesus disse, olha que comparação maravilhosa: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos
o que acertam com ela. E dentro desse contexto, essa porta estreita é a porta da graça, porque a porta do mundo ela é escancarada, está aberta aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Que coisas horrorosas, que coisas horrorosas. Um cara que parecia o Hulk, de tão forte, dentro de um elevador, dá 60 murros e deforma uma pessoa, uma jovem. Onde está a cabeça desse homem? Será que ele vai conseguir? A porta é estreita, querido, ele não vai passar. Até espero que ele se reconsidere e alcance a salvação. Mas está difícil. Está difícil. As mulheres estão vulneráveis. Os homens perderam a cabeça. É porque estão vivendo emoções diferentes. Não é amor, é paixão. E paixão mata. Feminicídios. Será que essas pessoas, se não reconsiderarem, vão alcançar o tempo da graça? Cabe a nós orar por essas pessoas, porque nesse momento não há nada que possa restaurar o mundo que não seja através das nossas orações. Só oração, querido. O mundo se perdeu completamente, só com oração. Por isso que a igreja tem esse papel. Nas quartas-feiras, o que fazemos aqui, nas nossas orações. Jesus mandou 70 ir para as casas profetizar. Eu aqui vejo que tem 40, 50 toda quarta-feira sustentando essa igreja. Você pode dar um glória a Deus? São vocês que vêm aqui nas quarta-feiras que estão sustentando a igreja através das suas orações. Quantas coisas nós conseguimos resolver, se fizer uma lista, gente, que coisa maravilhosa. Cura, libertação de pessoas deprimidas, hoje estão sorrindo. Pessoas que estavam ansiosas, hoje estão esperançosas. Jovens firmes aqui na reunião de oração, que é um fato inédito. Eu parabenizo vocês, jovens, porque toda quarta-feira vocês estão aqui orando, em um grupo muito forte, unido. Queridos, nesse tempo da graça, o que eu considero? Eu considero que nós estamos peregrinos aqui no mundo, e a gente precisa nos acertar, precisamos nos consertar. O que tem nos afastado e tem distanciado a gente de estar dentro dessa graça? Pense aí você, o que está faltando? Por que está acontecendo isso com você? Porque vai chegar um tempo que o relógio de Deus está se esgotando. Nós pregamos aqui que um dia para Deus corresponde a 1000 anos. Imagine vocês que nós já estamos a 2025. 2 dias e poucos dias no tempo de Deus, é muito pouco. E esse relógio, ele está findando. Não sou eu que estou falando. Você está vendo o que está acontecendo no mundo. Está acabando. Está acabando. Então esse tempo, Deus está nos concedendo para adquirir um bilhete, que não é da Mega Sena, é um bilhete da vida eterna. Queridos, eu sonho com essa vida eterna, e peço a Deus a todo dia: Senhor, mostre como eu posso alcançar essa vida eterna, porque aqui a gente sofre muito, há muito sofrimento na terra,
E será que quando a pessoa morre vai continuar sofrendo? Não, a palavra de Deus disse que o pó volte à terra e o espírito a Deus que deu. É bíblico, é profético. Mas para isso nós temos que nos preparar. O tempo da graça é esse tempo de preparação. Vocês que gostam muito, muito de futebol, nenhuma partida de futebol começa sem os atletas se prepararem. Vão para o campo, chuta para cá, chuta para lá, tem um treinador de goleiro, depois é que eles começam o jogo. O tempo da graça é isso, nós temos que nos preparar nesse jogo, porque o jogo está acabando, está terminando, e Deus nos concede essa graça maravilhosa. Quando Jesus ressuscita, a função dos apóstolos foram exatamente isso: trabalhar o povo, para que se prepare. E no capítulo 3 do apóstolo Pedro, na segunda carta, que eu considero maravilhosa, é uma carta pequena, três capítulos somente, mas tem coisas maravilhosas. Vamos lá ver o que é que fala o versículo 9, dá para colocar na tela, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. É que tem muita gente falando, esse Jesus não vai vir não, está demorando demais. Aí Pedro continua, como alguns o julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. O que Jesus e Deus quer conosco? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o tempo da graça. Deus está concedendo isso, Ele não quer que ninguém deixe de alcançar o céu. Mas é preciso arrepender, é preciso se preparar. A gente continua ainda nessa carta, no versículo 14 e 15. Algo maravilhoso. Olha que coisa linda. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem pecado, sem mácula, irrepreensíveis. É isso que Pedro está dizendo, porque a gente não sabe a hora. Quando a gente convida uma pessoa para ir na casa da gente, tomar um café, a gente prepara aquela casa. Pode estar a maior bagunça que for, mas tem um forrinho novo, tem uns pratinhos novos, o cafezinho está quente, porque é uma preparação. Porque ninguém quer receber as pessoas com bagunça. É isso que é o sentido do tempo da graça. Jesus quer que Ele chegue, mas que a gente esteja preparado. Sapato engraxado, roupinha nova, bonitinha, cabelo penteado, sorriso, alegria, paz. Porque Ele não quer receber você triste, Ele não quer receber você em pecado. E nesse alerta final, querido, é o tempo da reconciliação. A reconciliação, nesse tempo da graça, eu entendo que ela ocorre de algumas maneiras. A primeira maneira é a gente tem que reconciliar-se com Deus. Dá um tempo para Deus. Nosso tempo está muito pouco para Deus. É só sábado e domingo e quarta-feira. É muito pouco. Muito pouco. Nós temos que dar durante os dias todos da semana um tempo para Deus. Segundo ponto, reconciliar com as pessoas. Tanta gente com mágoa, tanta gente brigando, tanta gente com confusão. Não, queridos. Jesus vai voltar, mas Ele quer que esteja tudo em paz, tudo acertado. Até as nossas contas particulares.
Ai, pastor, mas e se Jesus vier amanhã eu tenho que pagar? Mas amanhã é amanhã, hoje é hoje. O que disse Jesus? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Até nisso nós temos que nos preparar. Vida correta, em dia, com as nossas coisas. Porque quando Ele chegar, Ele vai ver a casa arrumadinha. E aí Ele vai falar, opa, vem comigo, você vai. Mas muitos, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele vai falar, opa, você me chamou de Senhor, 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 mas tu não está com a chave da porta da esperança não, tu vai ficar. O tempo da graça é isso, é uma preparação nossa, como verdadeiros cristãos, compromisso com a igreja, compromisso com a nossa família. Venha para a igreja, lá fora está muito difícil, muita confusão. Venha, viva a igreja do Senhor Jesus, abrace seu irmão, viva com ele, alegre, toque no ombro do seu irmão, pergunte o que ele está precisando, por que você está triste. Nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, é isso que é a preparação do tempo da graça. Vai ter choro? Vai. Jesus disse que não seria fácil, no mundo passeis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O tempo da graça precisa de vencedores, precisam de pessoas corajosas, precisa de pessoas com autoestima lá em cima. Chega de murmuração. No tempo da graça não tem murmuração. Está ruim, mas está bom. Está bom, mas está ruim. E vamos que vamos. É assim que fala lá no Nordeste. Queridos, o tempo da graça é esse tempo. O tempo de preparação. É o tempo que a gente está, pela misericórdia de Deus, recebendo. Se Deus fosse nos julgar por que está acontecendo, já era para fechar esse tempo há muito tempo. Mas Ele não, Ele está dando um tempo, Ele é paciente, Ele está dando um tempo. E você tem que reconhecer que é preciso fazer mudança de vida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque conhecemos nessa noite o que é a graça. Conhecemos a necessidade de estarmos preparados, porque o relógio do tempo de Deus está fechando, está acabando. E nós queremos, Senhor Deus, alcançar a graça. Nessa noite renova a nossa fé, porque como diz Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Te pedimos uma semana de muitas bênçãos, de muitas graças. Pedimos uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Senhor, te pedimos pelos enfermos. Esteja visitando os hospitais. Aquelas pessoas que estão tão solitárias, lutando, Senhor, para terem a vida. Aquelas que estão em casa. Oh, Pai. Usa da tua misericórdia, tenha piedade, cura, Senhor, liberta aquelas vidas. E agora, Senhor Deus, nos conceda neste momento a paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Deus. Por isso agora, Pai, nos abençoe, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Amém.